Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui do canal, né? Aplica Capital Investimentos. E na verdade é o primeiro vídeo que realmente tem conteúdo, né? O último vídeo eu apenas fiz uma apresentação bem breve do que será o canal, né? Dos temas que a gente vai abordar sobre investimentos. E hoje eu vou me aprofundar mais falando um pouquinho sobre um assunto que me interessou bastante, né? Que chamou bastante a minha atenção nesses últimos meses aí, que foi o caso do grupamento e desdobramento de ações da Telefônica Brasil, né? Vive T3, que é o ticker que ela é negociada na B3. Telefônica Brasil é controladora da Vivo, né? A Vivo, eu acho que se você não conhece, com certeza já ouviu falar, que se não for a maior, é uma das maiores empresas de telecomunicação do Brasil, né? Com também serviços de internet móvel, internet fibra, enfim, juntamente com a Claro, com a Oi, que são as mais conhecidas aqui do Brasil. E nesses últimos dias teve algumas notícias aí de que por meio de uma assembleia extraordinária dos acionistas, né, foi aprovado um processo de grupamento e desdobramento das ações. E antes da gente se aprofundar um pouquinho nessa notícia, eu venho aqui no site da Status para apresentar um pouquinho para vocês da Telefônica Brasil, né, da Vive T3. Aqui a cotação atual dela está mais ou menos entre 28 e 24, 28 e 25. E aqui mostrar um pouquinho dos indicadores, né, de valuation, os indicadores de endividamento e os demais. A gente observa aqui que, no geral, a empresa está consolidada, né, tem bons indicadores, por mais que, por exemplo, aqui no Dividend Yield, que mostra os dividendos, porcentagem de dividendos pagos nos últimos 2 meses, por mais que seja um valor assim baixo, uma porcentagem baixa, entre aspas, né? A empresa tem um bom histórico de pagamentos de dividendos. A gente pode perceber aqui que ela paga muito juros sobre capital próprio, também tem bons valores nesses pagamentos, né? Por cota. E aqui, falando um pouquinho aqui sobre o PL, que é o preço sobre o lucro. Basicamente seria o número de anos que o investidor levaria para ver o valor investido em forma do lucro da empresa, né? Um valor alto aqui, então nesse raciocínio ele levaria 16 anos para rever o capital investido, de certa forma. O preço sobre o valor patrimonial, ele indica se o preço da ação está cara ou barata. Então, o preço sobre o P sobre VP, né? Menor que zero, menor que 1, desculpa, no caso, ele indica que a empresa está barata, né? A ação da empresa está barata. Por exemplo, o preço seria de R$ 20 e um preço do valor patrimonial dele de 40, por exemplo. Então daria um P sobre VP de 0,5, mostrando que o preço dela está barato no mercado de capitais. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, basicamente aqui, esses dois aqui eu não observo tanto na hora de fazer algumas análises, mas o EV é o Earning Value, que é o valor da empresa. E o EBITDA e o EBIT mais ou menos são os lucros antes essas taxas, amortização, depreciação. E esses valores aqui mostram mais ou menos em quantos anos a empresa conseguiria pagar esse valor da empresa, o earning value, por meio do EBITDA e do EBIT. Mas é interessante você observar especificamente o EBITDA e o EBIT e o desenvolvimento dele ao longo dos anos, né, dos outros períodos assim de apuração, para você ver se a empresa ela está apresentando mais ou menos lucro, né? O valor patrimonial por ação, esse aqui, basicamente ele indica também se a cotação da empresa atualmente ela está valorizada ou está desvalorizada, né? Por exemplo, aqui tem um VPA
de 20,87 e o preço da ação está 28,24. Ou seja, o valor que ela está sendo negociada no mercado está acima do valor patrimonial dela. Então ela está valorizada, esse raciocínio. O LPA, que também é muito interessante de olhar, é o lucro por ação. Basicamente isso aqui mostra se a empresa está tendo prejuízo ou está tendo lucro. Se ela está com valor positivo, né, ela está tendo lucro. Se ela está com valor negativo, ela está tendo prejuízo. Aqui o preço sobre as vendas. Se ela estiver com valor abaixo de zero, mostra que a empresa está tendo uma receita de vendas maior do que a cotação que ela está sendo negociada dentro da B3. E é interessante também aqui de olhar na Vivo que ela tem uns indicadores de endividamento bem controlados, né? Abaixo de zero. Então é bem interessante que ela tem um valor bom em endividamento, né? Quando comparado a outras empresas. Aqui, os passivos sobre ativos menor que 1 também é interessante, né? Porque se fosse maior, ela teria mais passivos do que ativos. Aqui, a margem líquida indica que a empresa está tendo lucro. Muito importante olhar isso aqui. Quanto maior essa margem líquida, melhor é para a empresa. E ela também tem boa porcentagem de eficiência na margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT. O ROI dela, por mais que não seja muito alto dentro de alguns padrões de alguns investidores que gostam de olhar acima de 10, acima até próximo a 20, né, por cento. Mesmo assim, ela tem um bom resultado nesse indicador. E aqui a gente observa que ao longo do tempo, né, dos anos, ela tem caído um pouquinho no valor desse indicador e hoje ela está abaixo da média que ela apresentou desde 2008. É interessante também a gente pegar aqui dentro da status e ver o histórico, né, de cada indicador. Aqui, por exemplo, P, sobre o ativo circulante líquido, mostra mais ou menos o caixa da empresa. Muitas empresas, se está negativo aqui, ela tem pouco dinheiro em caixa. Algumas empresas não precisam ter muito dinheiro em caixa porque certas atividades não demandam tanto isso. Então, aqui, no geral, estão os indicadores dos resultados, né, da Vivo T3. Pelo que eu pude perceber aqui, a ação dela está valorizada. E após esse grupamento e desdobramento, eu ainda creio que ela tem margem para valorizar mais ainda da cotação atual dela. Ela também tem bons resultados e é um setor que particularmente é relacionado à tecnologia, né? Então tende a crescer nos próximos anos. E aqui vamos falar um pouquinho agora sobre as notícias, né? Sobre o desdobramento e o grupamento. E aqui vamos falar um pouquinho, né, sobre as notícias. Aqui no Estadão, Telefônica, Vivo T3 realiza o grupamento de ações. Esse grupamento ele foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, né, com os acionistas que votaram, e a proposta era de um grupamento de ações de 40 para 1 e posteriormente um desdobramento de 1 para 80. É até um pouco confuso de entender esse processo que eles fizeram, né? Mas basicamente eu fiz aqui um exemplozinho. Antes da realização do grupamento, as ações estavam por volta de R$50. Se eu não me lembro bem a cotação certa, eu não observei, né, antes da realização do grupamento, mas eu me lembro que estava aí por volta de R$50. Grupamento de ações, as empresas utilizam realmente para aumentar a cotação de suas ações, né, aumentar o preço. Tanto que, por exemplo, a B3 não permite que as ações das empresas estejam com valor abaixo de 90 centavos, de R$1, desculpa. E se essas ações estiverem com valor abaixo de R$1, então é necessário que elas realizem um grupamento ou até mesmo retirem suas ações da B3. Então, a Vivo, ela pegou as suas ações que estavam em R$50, fizeram um grupamento de 40 para 1
E aqui eu vou até pegar na calculadora aqui para vocês. Quando estava R$50 e fez um grupamento de 40 para 1, é como se juntasse 40 em uma. Então o valor aumentaria, né? Como a gente vê aqui, 50 vezes 40, dando valor de 2.000. E posteriormente ela fez um desdobramento de 1 para 80, como se uma ação virasse 80. Então aí dividiria os 2.000 por 80, que dá R$25 mais ou menos. E aqui são todos valores aproximados, mas como a gente vê aqui no histórico da ação no gráfico presente no Google, né? A gente vê aqui que atualmente está com valor de 28,28. Há 6 meses atrás, se a gente observar no gráfico aqui, nesse dia aqui, ó, nesse mês de abril de 25, foi realizado o grupamento. Então, por isso que a ação está apresentando aqui um valor de R$2.040. Posteriormente, fizeram um desdobramento e a ação foi para 25. Essa é mais ou menos o processo que eles fizeram, né? É até complexo de entender. No começo eu não entendi, até hoje eu estou um pouco confuso do que eles fizeram, mas basicamente foi esse o processo. E agora a gente tem que entender aqui que como o grupamento de ações foi de 40 para 1, todos os investidores que eles possuíam menos que 40 ações ou quantidades não múltiplas de 40, eles tiveram suas ações leiloadas, né? Então, por exemplo, investidores que teriam 20 ações da VIF-T3 tiveram essas 20 ações leiloadas e receberam esse valor como compensação, né? Só que o porquê que os diretores, né, que os gestores da Vivo fizeram isso? Alguns objetivos aqui, por exemplo, no site aqui das análises, foram listados. A operação visa conferir maior liquidez às ações da companhia e melhorar o processo de formação de preços, por meio do aumento da qualificação de ações em circulação efetivamente negociadas e ajuste na sua cotação. Além disso, busca reduzir custos operacionais e administrativos, proporcionar maior eficiência na gestão e na base acionária. Aprimorar a prestação de informações e comunicação com os acionistas, melhorar a eficiência na distribuição de proventos. Essa melhoria na distribuição de proventos pode ser um dos fatores que vem a valorizar muito na mente do investidor, né? E eu acho que é uma boa empresa para ficar de olho. Eu até assustei, né? Porque como eu tinha poucas ações da Vivo, e quando eu vi que elas tinham desaparecido, né, entre aspas, eu fui pesquisar um pouquinho depois que eu percebi que essas ações foram dadas em leilão e seria compensado todos os acionistas que tenham menos que 40 ou valores que não batiam com múltiplos de 40, né? Então não é para se preocupar se você tiver ações da Vivo aí e por algum motivo elas desapareceram, porque você será compensado na venda dessas ações em leilão. É assim um processo muito complexo que muita gente até não entendeu o porquê da Vivo fazer isso, mas pode ter certeza que essa gestão corporativa eles não fazem movimentações assim à toa, né? Com certeza eles têm alguma coisa em mente para melhorar a visão da empresa para o investidor e captar mais investimentos. Então basicamente é esse o vídeo hoje, gente. Muito obrigado aí pela sua visualização. Peço que se tiver algum amigo aí que tenha ações da Vivo, que você possa compartilhar esse vídeo para ele também entender o que aconteceu, o porquê desse grupamento, desse desdobramento posteriormente, né? Muito obrigado e em breve a gente se vê aí, pode ter certeza que vai ter muitos mais conteúdos. Peço a você que deixe o like, se inscreva, compartilhe aí com os amigos e tamo junto, até a próxima.